Cumprimentamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo a sua paz e harmonia neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu e em toda parte. Santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu e em todos os mundos habitados. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações da matéria e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Envia-nos, Pai, seus divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias espirituais, especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos de exposição doutrinária, passes e irradiações. Sejam bem-vindos, queridos irmãos. Iniciaremos nesse momento a exposição doutrinária. E a exposição doutrinária do dia de hoje corresponde a um trecho extraído do 2º Congresso Espírita realizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 16 de setembro de 2018, e proferido pelo querido irmão expositor Haroldo Dutra Dias, cujo tema é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Falaremos hoje sobre o versículo 5, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aqui há uma promessa de recompensa aos brandos e aos mansos, a promessa da terra futura, do mundo vindouro. E nós, iluminados pelo conhecimento da doutrina espírita, sabemos que a terra futura é a terra ditosa, o nosso planeta Terra que irá se recuperar, se preparar numa transição chamada mundo de regeneração. O mundo ditoso é o mundo dos brandos. Os mundos superiores são os mundos os habitantes possuem a mansuetude, a docilidade e a pureza de coração. De modo que, em toda a história bíblica, nós veremos um contraponto curiosíssimo, muito curioso. Tanto aqueles que não conheciam ou que não estavam afinizados com a mensagem espiritual, quanto os religiosos, sempre pautaram as suas vidas e as suas condutas pela violência, pela força. Uma breve leitura do Velho Testamento e uma breve leitura da história do cristianismo, da segunda revelação, irá nos mostrar que mesmo os cristãos foram
identificados pela violência dos seus métodos. E quando estudamos, por exemplo, a noite de São Bartolomeu, um massacre da noite de São Bartolomeu, que ocorreu em 1572 na França, organizado pelos reis católicos contra o protestantismo. Também quando lemos sobre a Inquisição, grupo de instituições católicas romanas que combatiam no século XII os grupos que eram contra o catolicismo. E quando estudamos, por exemplo, as cruzadas, movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental para a Terra Santa e a cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las. Infelizmente, tão logo Jesus volta para a governadoria espiritual do orbe, os cristãos empunham a espada, esquecendo-se do conselho dado a Simão de embainhe a sua espada, que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O cristianismo, então, se expande à força do poder político e da violência, seguindo o mesmo processo espiritual e psíquico que escravizou todas as religiões do orbe, de modo que essa bem-aventurança ficou esquecida. E Emmanuel, no livro Emmanuel, publicado originalmente pela Federação Espírita Brasileira em 1938, psicografado pelo Chico Xavier, irá fazer uma referência a esses processos de violência, a esses processos de crueldade. E quem teve a oportunidade de examinar, por exemplo, o romance Renúncia, verá que a história se inicia com uma perseguição religiosa. E é da perseguição religiosa que nasce a própria América, Estados Unidos e grande parte da América do Sul é composto nas suas origens por corações que fugiam da intolerância, do fanatismo dos cristãos. Isso nos leva a refletir. Refletir sobre a fé cega que os encarnados têm na violência. E não podemos alimentar uma ingenuidade. A violência resolve rápido qualquer problema. É estranho, né? Resolve rápido, mal e por pouco tempo. Rápido, mal e por pouco tempo. Já a brandura e a paz é um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. E é por isso que nos momentos de crise, sobretudo nos momentos de transição em que vivemos, a primeira tendência dos encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência, porque eles são tudo que a sociedade contemporânea espera. Soluções rápidas, ainda que deficientes. Nós vivemos o mundo da rapidez e da pressa. Queremos solucionar questões que demandam séculos, em 1 minuto apenas, adotando processos precipitados, que não consideram o espírito de sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência. A natureza respeita ciclos, que são os ciclos da própria vida.
estabelecidos pelo Criador. Portanto, nós sempre identificamos o violento e aquele que detém o poder de intimidar e de impor como a pessoa mais apta a solucionar. É importante refletirmos isso, como a pessoa mais apta a solucionar. É por essa razão que a mensagem de Jesus até os dias de hoje é profundamente amarga e indigesta, principalmente para os cristãos. E muitos de nós tentamos fugir da má impressão que os evangelhos nos causam, quando mostram apóstolos temerosos, ansiosos e inseguros quanto à figura de Jesus. Por quê? Vamos fazer um paralelo. A revelação espiritual nos disse que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Façamos um paralelo. Que Jesus é esse? Que Messias é esse? Que não veio acompanhado de um exército? Que Messias é esse que não libertou o povo hebreu da opressão romana, através da espada, do sangue? Que Messias é esse que não assumiu o poder pela força? Será de fato ele o Messias? Talvez essa seja uma questão tão distante que nós não pensamos sobre ela. Mas pensa, que pátria do Evangelho é essa, cheia de desigualdade e violência? Pense nisso. Que Evangelho é esse? Porque essa nação não é o império da guerra, dominadora e cheia de riquezas materiais, para dominar os outros povos e representar Jesus. Essa é a nossa crença, que é natural. É natural. Se você abrir o livro dos Espíritos, na questão de número 100, verá quais são as características dos espíritos imperfeitos, como nós. Os espíritos imperfeitos são definidos pela sua materialidade, pelo predomínio dos instintos e das paixões físicas, predomínio da matéria sobre o espírito. Isso significa que o espírito imperfeito é alguém possuído e não alguém que possui. O espírito imperfeito, ele não tem o corpo. É o corpo que tem ele. Ele não tem recursos materiais. São os recursos materiais que o possuem. Porque nele há um predomínio da matéria sobre o espírito. E se você ler o último nível da escala dos espíritos puros, questão 112, qual a característica deles? Predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Eis a grande questão quando falamos dos mansos. Quando Estevão foi preso e fez o seu discurso no Sinédrio, Saulo de Tarso o interrogou. Que Messias é esse que nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar? Não teve força suficiente nem para descer da cruz injusta? É essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos?
E se vocês lerem atentamente o livro Paulo e Estevão, verão a resposta de Estevão na casa do caminho e no sinédrio. Ele disse assim: e o que esperava você? Um dominador que viesse em uma biga com cavalos poderosos, capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada? Olhem a metáfora utilizada por Estevão. O que nós encarnados vamos esperar? Um veículo poderoso que para por falta de combustível? É esse o poder? O poder de um guerreiro que almoça agora e amanhã pode morrer de uma infecção intestinal? É esse o poder? De alguém que pode liderar um exército de milhares e milhares de pessoas e morrer por um infarto? Então, a natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. A marca da encarnação é a marca da fragilidade. Nós estamos aqui agora e pode ser que daqui 2 horas vocês e eu estejamos, mas não mais como encarnados. Essa fragilidade da vida encarnada deveria ser suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do espírito. Por quê? Não importa a posição que você ocupe, não importa os títulos que você ostente, não importa as propriedades em teu nome, e não importa quantos soldados você comanda. Todos teremos um encontro inevitável com a morte. A morte, no simbolismo bíblico, é o grande julgamento do encarnado. É o dia do juízo. É o dia da aferição. É o dia em que todos nós entregaremos tudo que as mãos podem carregar. E seremos avaliados por aquilo que o coração carrega. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a afabilidade, a doçura. Afabilidade e doçura. Por isso, o trabalho do Evangelho nunca foi um trabalho de convencer. Nunca foi. O trabalho do Evangelho, desde o primeiro dia, foi o trabalho de converter e transformar. A diferença do convencimento para a conversão é do grau do comprometimento do espírito. Na conversão, o ser se torna absolutamente comprometido com a causa. Essa é a grande diferença. E essa bem-aventurança, então, que é a integração do espírito com o Criador, aponta para os destinos futuros da Terra. Os destinos futuros da Terra. Outro grande tema que está presente no Novo Testamento e que aparece nessa bem-aventurança. Outro grande tema. Todos os brandos e pacíficos que foram trucidados e que foram martirizados pela violência humana formam a grande caravana dos redimidos. Então, nós costumamos pensar em Allan Kardec como um espírito apenas dotado de muita inteligência e de muito bom senso. Muito bom senso capaz de fazer uma obra educativa e de organizar o material da revelação. Mas não é só isso.
não é só isso. Esse espírito compõe a caravana dos mártires redimidos, porque ele foi queimado vivo na encarnação como Jan Hus. No dia 6 de julho de 1415, foi queimado vivo em Constança, Germânia, futura Alemanha. Célebre pensador, sacerdote reformador tcheco, nascido em 1369, filho de pais camponeses, Jan Hus completou seu curso na Universidade de Praga, onde se formou em teologia, em artes e em filosofia. Queimado, vivo, sem perder a sua brandura, sem perder a sua mansuetude, a ponto de nós termos aquela história tragicômica. Jan Hus estava com os gravetos todos em torno do seu corpo, e ele amarrado. E percebe então uma senhora que caminhava com muita dificuldade, vindo ao longe, com um graveto na mão, vindo na direção dele. Era uma senhora cristã, que vinha trazer um graveto para pôr fogo em alguém. Ela então vem andando, olha para ele com um olhar de reprovação e diz: está errado. Temos que defender Jesus. Vamos queimá-lo. E joga o graveto. E Jan Hus diz assim: santa ignorância. Uma ignorância santa. E é queimado. Mas retorna em uma missão de verdade, retorna numa missão de fé raciocinada, retorna em uma missão de libertação da alma, do fanatismo e da violência. Não há uma palavra, um gesto de violência na vida do codificador. Há gestos de firmeza. É um educador firme. O que é, é. O que não é, não é. Mas não violência. Basta uma leitura da obra Viagem Espírita em 1862 para sabermos como que o codificador lidava com as questões que hoje o movimento espírita lida, sempre vivendo a caridade. E nós poderíamos citar aqui, neste momento, entre todos nós, encarnados e desencarnados, entre meus irmãos que nos assistem em seus lares, quantos espíritos já se libertaram do fascínio da violência? Ou melhor, do fascínio dos métodos da violência. E compreenderam que o cosmos, a criação infinita, é dirigida pelo Supremo Poder. Isso seria suficiente para refletirmos. Se a vida é dirigida pelo Supremo Poder, por que ele não resolve agora, de uma vez por todas, todos os nossos problemas? Será por falta de poder? Será que Deus é fraco? Falta-lhe poder para solucionar os problemas? Então, Humberto de Campos dará a chave para o entendimento disso. Humberto de Campos diz assim: Deus usa o tempo, não a violência. A mais, o tempo demora. Por isso que ele resolve. E todos os processos da natureza estão embasados no tempo. Acontece que nós precisamos discernir. Se você plantar alface hoje, você come daqui 15 dias. Se você plantar o café hoje,
Você vai tomar a primeira xícara quando? No mínimo 5 anos depois. Porque toda a semente demanda um tempo específico para frutificar. Todos nós, espíritos, somos sementes e cada um de nós demora o tempo necessário para se frutificar. E ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito superior no susto. Há um tempo do amadurecimento. Há um tempo. Há inclusive um tempo da saturação do espírito, que às vezes escolhe uma determinada experiência equivocada e permanece nessa experiência por 2, 3, 4 mil anos, até que ele se canse. Se vocês abrirem o livro Libertação, psicografado por Chico Xavier e pelo espírito, editado pelo espírito André Luiz, verão que Matilde, aquele espírito que protege, dirige, que for a mãe de Gregório, pede ajuda a Clarencio, o benfeitor, dizendo assim: irmão Clarencio, começo a perceber na alma do meu filho querido sinais de tédio. Ele estava no umbral há mais de 700 anos. 700 anos. E ele estava começando a ficar sem graça. Eu espero sinceramente que todos nós tenhamos tédio no umbral mais cedo. Mais cedo. Por quê? A violência, os processos da violência, processos do mal, esgotam o espírito a médio e longo prazo. Por quê? Simplesmente porque nós não fomos construídos para odiar. Não fomos. Nós não fomos criados para permanecermos magoados. É por isso que o ódio, a mágoa, o ressentimento adoecem psiquicamente o espírito. Você fica adoecido. Por exemplo, pesquisadores do setor de oncologia, pesquisadores do setor do câncer, já detectaram que muitos casos de câncer são frutos de mágoa. Inclusive, muitas mulheres desenvolvem o câncer no seio ou em outras regiões por mágoa, por ressentimento, adoece. E o que significa isso? Significa que nós não fomos projetados para o ódio. Nós não fomos projetados para o clima da inveja, para o clima da disputa, do despeito. Nós fomos projetados para o clima da cooperação mútua, do respeito mútuo. E qualquer conduta feita ao contrário disso traz malefícios para a nossa estrutura espiritual e para o nosso organismo físico. Nós sabemos disso. Experimenta hoje jantar e ficar bastante nervoso. Você vai ver o que vai acontecer. Porque você não foi projetado para isso. Nós fomos projetados para a paz. Nós fomos construídos para a paz e para a mansuetude, a brandura, a afabilidade, que é o ser afável, ser cordial, amoroso. Esse clima de amor mútuo nos alimenta. Por exemplo, você pode estar em um ambiente de trabalho cheio de serviço, mas se o clima estiver amável, dócil, afável, você trabalha 14 horas e não sente. Mas se o clima estiver em um ambiente de inveja, mesquinhez, de mágoa, você não consegue permanecer 15 minutos nesse ambiente.